Use texturas PBR no seu render e alcance um nível de realismo ainda maior. Acompanha comigo. Alô, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo estão trazendo um tema muito específico sobre materiais, texturas. E nesse vídeo vamos trazer os materiais PBR. O que são os materiais PBR? São materiais que alcançam o nível mais real possível da nossa realidade. Mas antes de a gente continuar o vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, curta esse vídeo, porque toda semana a gente traz vídeos relacionados à modelagem 3D e renderização com foco em arquitetura, designer de interiores, paisagismo e urbanismo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de vários conteúdos de modelagem e renderização. Então, vamos para o conteúdo do vídeo. Pessoal, nesse vídeo, estamos trazendo o tema de texturas PBR. O que seriam as texturas PBR? Texturas PBR são texturas que a gente se aproxima o máximo possível da realidade. Então, por exemplo, se você usa uma textura de tijolo no seu tijolinhos, no seu render, ele vai trazer, se você usar todos os mapas que são presentes dentro de um material PBR, de uma textura PBR, você vai se aproximar o máximo possível da realidade, da física real desse material, de um tijolo na realidade. Então, é basicamente o que? É uma renderização baseada na física, se você traduzir PBR. Então, se você não usa esses materiais, eu sugiro que passe a usar. Eu vou mostrar o porquê nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, que o material PBR, para a gente ter um material PBR, não é simplesmente só aquela textura que a gente vê normalmente, a cor e tal, do tijolinho, tal, o formato e tal. Não é só aquilo. Aquilo é um dos materiais que a gente usa, um dos mapas, né? O PBR, ele é composto por vários mapas, um sobreposto ao outro, que no final você alcança a realidade do material. Então, no Twinmotion, por exemplo, a gente tem alguns mapas que a gente pode pôr, e nesse mapa a gente tem o nível de realismo ainda maior, né, do nosso material, usando esses mapas são vários mapas, né? Mapa de relevo, mapa de rugosidade e tal. Então, vou mostrar para vocês aqui no Twinmotion quais são presentes dentro do Twinmotion, para vocês saberem quais usar, quais os mapas certos que vocês devem usar para trazer um nível de realismo ainda maior para o seu render, né? Então, recapitulando, a textura PBR é uma textura baseada na física real. Porém, a textura PBR, para ela se tornar real, ela é composta por vários mapas, né, que um sobreposto ao outro torna aquele material real, aquela textura real, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Normalmente, quando a gente está fazendo, vou dar um exemplo no SketchUp, quero botar a textura de paralelepípedo. A gente normalmente pega a textura assim, o desenho, a cor do paralelepípedo, o formato das pedras, normalmente isso no SketchUp. Porém, isso a gente consegue transformar num nível de realismo ainda maior, usando os mapas que ficam presentes dentro dessa textura. Então, existem sites, por exemplo, o próprio Twinmotion, ele tem parceria, ele é dono, né, a Epic Games é dona da Megascans. Então, se você vir aqui na biblioteca, você tem a biblioteca da Megascans, que
Aí você vem aqui em superfícies, que são as texturas, e todas essas texturas, inclusive essa que eu peguei aqui, está aqui dentro, são materiais baseados na física real. Materiais, texturas PBR. Então, se você usar qualquer textura aqui, você já vai estar usando texturas de altíssima qualidade no seu render. E voltando aqui, aí a gente usa no SketchUp, por exemplo, uma textura para ver como é que é ela, o paralelepípedo, beleza. Mas quando a gente vem para o render, no Twinmotion, o Twinmotion tem a opção da gente usar, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse chão, o Twinmotion tem a opção da gente usar outros mapas dentro da nossa textura que vão dar um nível de realismo ainda maior. Então, por exemplo, a textura que a gente traz lá do SketchUp, por exemplo, é a textura normal. É essa aqui, a textura. Bom, porém, existem outros mapas que você pode pôr. Reflexo, você já pode ajustar o reflexo aqui, certo? Esse já é um mapa, porém no Twinmotion ele traz em formato de para você mexer nessa barra. Então você regula o reflexo aqui. Então isso já ganha um tempo. Você não precisa botar um mapa específico. Porém, você pode botar, acrescentar um mapa de rugosidade, que entra dentro do reflexo, que vai transformar o material mais rugoso, mais opaco e menos opaco. Né? Isso que vai dar mais, vamos dizer assim, brilho, entre aspas, menos brilho, tá? Vamos dizer assim, que não, na verdade não se chama brilho, é a rugosidade, certo? Então o albedo, se a gente olhar aqui, o albedo é basicamente a cor do material, é o que a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é a cor. O roughness é a rugosidade. Então, se você tiver a rugosidade, esse mapa de rugosidade, normalmente ele é tons de cinza com branco. E aí, tudo que for mais acinzentado vai ter uma rugosidade diferente do que é branco. Então, você consegue controlar essa rugosidade no reflexo aqui do material. Eu já vou mostrar isso como é que funciona no material. Outro mapa que a gente tem dentro do Twinmotion é o mapa normal, que é o relevo do material. Por quê, entre aspas? Porque é a ilusão de relevo. Você pode ver aqui que ele já dá a ilusão de relevo, mas se você for olhar realmente nesse material, ele não tem relevo nenhum. Percebe? Ele é plano. Olha só aqui do outro lado. Ele é totalmente plano. Então, não tem relevo. Mas ele dá através... Normalmente, ele é essa cor roxa, né? Ele dá essa sensação de relevo. Você olhando de longe, você tem essa sensação de relevo, essa ilusão de relevo. Já o Twinmotion também, né? O mapa de relevo, ele fica... Você clica no material, ele fica em parâmetros, relevo, mas você bota o mapa normal aqui, ó, mapa normal, onde ele está aparecendo. Já tem um outro mapa que se chama Displacement. Porém, no Twinmotion, ele não é exatamente o Displacement. O Displacement, ele é o único mapa que deforma a geometria. Então, ele sim dá a sensação, dá o relevo naquela geometria, diferente dos outros mapas, diferente do normal. O normal é a ilusão de relevo, através das suas cores, os tons de roxo, ele dá a ilusão de relevo. O displacement, não. Ele transforma a geometria. Então, ele é em tons de cinza também, porém, o que é cinza mais escuro é mais para baixo, o que é cinza mais claro é mais elevado, ou vice-versa. Depende do mapa. Mas ele é em tons de cinza. O roughness
acinzentado com branco. O displacement é totalmente tons de cinza. E ele deforma realmente a geometria. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente usar aqui, eu não sei se nesse daqui tem. Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui ele não tem o mapa de relevo. Mas se a gente for juntar todos os mapas, percebam a diferença da gente usar só a textura, né? Como se eu estivesse trazendo do SketchUp só a textura, não mexer em mais nada, e usando todos os mapas. Percebam a diferença que dá no material. Olha só, percebam como esse material, deixa eu mostrar para vocês, o displacement, o Twinmotion, olha lá, percebam como ele desloca a geometria. Então, o displacement, ele tem essa função de deslocar essa geometria, esse material. Às vezes, você não precisa nem modelar o material, uma parede de pedra. Você não precisa modelar pedra por pedra, transformar o seu arquivo pesado. Você simplesmente pega uma textura do tipo de pedra que você quer, mas uma textura PBR, que vai transformar o seu render mais realista. Percebam como é que ele desloca a geometria da textura, né? Então, o material PBR ele tem essa função, que é o resultado final de vários mapas. São só esses mapas? Não. O Twinmotion é limitado nesses mapas, que já fazem total diferença. Vocês podem ver a diferença daqui, do resultado final, para o primeiro, para a primeira, que é só a textura. Percebam só a diferença. Olha só, olhando de longe, você já vê uma diferença, e de perto também. Então, o material PBR, ele transforma, ele tem vários mapas, que cada mapa sobreposto transforma o material mais realista possível, mais próximo à realidade, mais respeitando a física do material, né? Então, eu sempre sugiro, use materiais PBR no seu render, para você transformar o seu render ainda mais realista. Então, o próprio Twinmotion, dentro do Twinmotion, você tem a biblioteca da Megscans, que é uma biblioteca gigantesca de materiais, que você pode ter esses materiais PBR gratuitos dentro do programa, sem precisar abrir site para baixar, nada. Se você criar conta na Epic Games e ter uma conta na Epic Games e acessar o Twinmotion através da sua conta Epic Games, aqui, ó, 3 pontinhos no menu, 3 tracinhos, acessar com a sua conta na Epic Games, o Twinmotion, você vai ter direito a essa biblioteca gratuita, essa biblioteca gigante de materiais, de texturas PBR. Vocês veem como é diferente. Então, recapitulando, o Twinmotion, ele tem as opções de você botar a textura, né? Você clica no material, né? Aí você tem aqui cor, mais a textura, que é essa que a gente traz lá do SketchUp, por exemplo, que é só a cor e os formatos, sem relevo, sem brilho, sem nada. Você tem o mapa de rugosidade, roughness, aqui, ó, ele entra reflexão, mais é um mapa de rugosidade. Você tem também, vem parâmetros, relevo, mais mapa normal, que é a ilusão do relevo, e o mapa normal junto com o mapa displacement, que é do lado aqui. O Twinmotion ele não é um displacement 100%, ele é um parallax, então ele não deforma 100% a geometria como o displacement, mas ele já deforma alguma coisa assim. É uma deformação um pouco mais suave, vamos dizer assim, a grosso modo, né? É uma deformação mais suave do que realmente se tivesse aqui
uma opção de displacement pura, ele deformasse 100% aquela geometria. Mas já faz, vocês podem ver aqui, né? Eu mostrei para vocês que já faz uma diferença danada. Aí para você botar um mapa de displacement, e você bota ele aqui, mapa de displacement. Quando você usa uma textura daqui, da biblioteca, você não precisa se preocupar onde você vai botar cada mapa de displacement, de rugosidade, mapa normal, você não precisa se preocupar com isso, porque a textura já vem toda pronta. Você simplesmente vai pegar a textura e vai arrastar para onde você quer, que ela já vem todas... Ó, aqui tem muita coisa, pedra, por exemplo, aqui, ó, esse paralelepípedo que eu usei, é esse primeiro aqui. Então, você não precisa se preocupar que ele já vem com o material pronto. Tá? É simplesmente pegar esse material, arrastar e colocar no seu projeto. Percebam que ele já vem, ó, bem... Aí você só ajusta reflexo, ajusta escala, ajusta o nível de relevo, olha só. E ajusta, ó, você pode ligar aqui o parallax, normalmente o displacement ele vem desligado, e você ajusta ele de acordo com o seu projeto, certo? Então, é simplesmente pegar o material e arrastar, coisa simples. E essas texturas todas já são PBR. Então, e tem também as texturas PBR de metal. O metal, ele segue todos os parâmetros dos outros. Ele tem a textura normal, que é o albedo, que se chama albedo, que é a cor, né? Ele tem o mapa de reflexo, a rugosidade. Ele tem também o relevo, que tem alguns metais que têm relevo. Ele tem o mapa normal. Ele tem o mapa parallax displacement. Ele tem também essa opção. E ele tem um mapa a mais, que é o metálico, um mapa metálico, que você coloca ele aqui. Mais uma vez, quando você baixa, você usa ele da biblioteca, ele já está todo pronto. Você não precisa configurar esses materiais. Tá? Ele já está prontíssimo. Pegou, escolheu na biblioteca, clicou, arrastou para onde você quer que aquele material fique. É simples assim. Quer ver? Ó, metal, acho que foi esse aqui que eu usei. Você simplesmente clicou, arrastou e jogou. Ele já está aqui nesse material, mas é simplesmente só fazer isso. Ó. Clicou, arrastou, jogou. Pronto. Entenderam? É bem simples de mexer com a biblioteca. E todos os materiais já são PBR. E aí a única diferença do metálico para os outros, por exemplo, para uma parede de concreto, para um paralelepípedo, para um tijolo, a diferença é que ele tem um mapa metálico para dar essa realidade de metal, né? É a única diferença. Essa textura de iluminação. O que seria a textura de iluminação? Vou mostrar para vocês aqui. É mais uma textura dentro dos mapas que você pode usar dentro do Twinmotion. Essa textura, eu peguei aqui uma textura normal, eu só usei o albedo, né, que é a textura normal, porém eu queria que o nome e as esferas tivessem brilho. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, se você quer um mapa, igual aqui, você quer iluminar a logo, que você vai botar num painel, por exemplo, no seu render. Você só quer um nome que acenda, e outros objetos, enfim. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a textura, levar, por exemplo, o Photoshop, tudo que você não quer que acenda, você tem que deixar em preto. Como é que faz isso? Como é que seria isso? Vou mostrar para vocês. Ó, aqui é a textura normal, o albedo. Maravilha. Você vira em parâmetros e eu vou mostrar para vocês como é que é a textura. Olha só, eu já coloquei ela aqui. Percebam, ela toda em volta é preta, ao invés do cinza, e só o nome e as esferas que é da cor normal. Então, o mapa de iluminação, ele funciona da seguinte forma. Ele vai iluminar tudo
o que não é preto. Então, se você colocar várias coisas pretas e outras coisas coloridas, ele só vai iluminar o colorido. Então, tudo que for preto, né, nesse mapa, ele não vai acender, ele vai ficar apagado. Ele só vai iluminar aquilo que não é preto. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, percebam que só o nome e as esferas ficaram acesas, né? Eu vou mudar aqui a hora do dia para vocês verem. Ó. Olha só o nome e as esferas ficaram acesas, porque eu botei o mapa tudo em volta preto. Então, só iluminou o que realmente eu queria. Então, esse é mais um mapa dentro do Twinmotion, que é o mapa de brilho aqui, né? Eles chamam de brilho, mas é uma iluminação. Né? Você só ilumina, ele vai iluminar tudo aquilo que não é preto. Então, você pega aquela textura, se você quer, por exemplo, um nome que fique aceso, como aqui, então tudo em volta tem que ser preto. E só aquele nome que ele vai ficar aceso, que ele não está em preto. Então, são coisas aqui, é mais para vocês verem como funciona. Deixa eu botar aqui 2 horas de novo. Ótimo. Para vocês verem como funcionam os mapas e trazer realismo ainda maior para o render de vocês. Vou mostrar aqui para vocês como funciona o mapa. Como é que tem diferença, né? A textura PBR. Cadê? Aqui, essa aqui. Vou arrastar e vou jogar ela aqui. Pronto, o paralelepípedo. Aí eu quero ajustar, por exemplo, ele já está aqui material PBR, já é uma textura PBR. Quero aumentar o reflexo dele, tipo, vou botar 75, já tem um reflexo melhor. Exemplo, tá? Não, vou botar 70. Diminui mais. Relevo, já está aqui legal. O mapa normal já está ativo. Vou ligar o displacement. Liguei. Percebam que já deformou. Mas está muito. Eu vou deixar aqui em 20. Olha só. Vou deixar bem pertinho aqui para vocês verem. Percebam a diferença? Aqui, ó. Como é que ele deforma aqui. Exatamente aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse. Aqui, ó. Percebam como é que ele deforma. Olha só. Como vai para dentro entre as pedras. Percebe? Então, esse é o mapa de displacement. Então, olha só, a diferença que você tem, né? Vou aumentar aqui o reflexo, para vocês verem. Olha só a diferença, parece que é modelado. Então, é uma textura simples, isso deixa o arquivo muito mais leve, né? O seu arquivo é muito mais leve, você não precisa perder tempo modelando esses paralelepípedos para torná-los mais real, você já tem uma textura realista. Eu vou aqui outra coisa, ó. Eu vou desativar o relevo. Se você não estivesse usando o mapa, todos esses mapas, simplesmente a textura que veio do SketchUp ficaria assim. Olha só a diferença. Se você não estivesse usando o mapa de reflexo, olha só. Essa seria a sua textura, entendeu? Então, você usando isso, traz total diferença. Ó, o brilho. Aqui, ó. Olha só. Olha a diferença, percebe? Então, eu sempre falo, use sempre materiais PBR no seu render para torná-los cada vez mais realistas. Né? Então, eu sempre falo isso, bato nessa tecla, para as pessoas sempre usarem materiais PBR. Existem sites, inclusive aqui no canal tem vídeo de sites para baixar texturas de qualidade. Se você usa o Twinmotion, você tem a própria biblioteca da Megascans, que todos os materiais são PBR. Então, você tem uma biblioteca gigantesca aqui, ó. Vem biblioteca, Megascans, Quixel, superfícies. Então, tudo isso aqui é material PBR. E aqui você tem muita coisa, tecido, metal, madeira,
areia, concreto, pedra, tijolo, asfalto. Então, você tem muito material aqui à sua disposição, mármore. Então, tem muita coisa para você usar, em materiais de altíssima qualidade, né? Então, esse vídeo é basicamente isso, vou mostrar para vocês a importância do material PBR no nosso render. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, tá? Ó, eu vou ligar aqui para vocês verem o Path Trace. Olha só a diferença do material, olha só como o material fica ainda mais realista, usando o Path Trace do Twinmotion. Então, esse vídeo é basicamente isso, mostrar para vocês a importância de usar um material PBR, uma textura PBR no nosso render, para trazer um nível de realismo ainda maior. Às vezes, você perder esse tempinho procurando a textura, isso vai tornar o seu render altíssima qualidade. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida sobre o conteúdo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, te peço, por gentileza, que ative as notificações, curta esse vídeo, para a gente saber que vocês estão gostando do conteúdo e a gente trazer cada vez mais conteúdos relacionados a modelagem 3D e renderização para arquitetura, designers de interiores, paisagismo e urbanismo. Então, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, para a gente ter um feedback de vocês. Esse vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!